E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos abordar o estudo da Lei de Ampère para correntes elétricas estacionárias em linha reta. Desta forma, a Lei de Ampère será obtida muito facilmente. A partir daí, eu vou generalizar o resultado obtido para qualquer caminho fechado C envolvendo qualquer corrente elétrica estacionária. Ela não precisa ser necessariamente reta. É por isso que no início deste vídeo eu deixo para você a seguinte observação. Se você quiser deduzir a Lei de Ampère de forma geral, sem as restrições impostas pela minha fala inicial, você deve proceder da seguinte forma. Primeiro, calcule o rotacional do campo magnético B a partir da Lei de Biot-Savart. Posteriormente, recorra ao Teorema de Stokes. Ao desenvolver os cálculos, você vai obter naturalmente a circulação do campo magnético ao longo de qualquer caminho fechado C. E com isso, você deduz naturalmente a Lei de Ampère de forma geral. Eu vou seguir aqui de forma simplificada, sem prejudicar o andamento dos nossos estudos. Observe o quadro. Nele, temos um fio retilíneo muito longo, onde se estabelece uma linha de corrente elétrica estacionária de intensidade I. A partir da regra da mão direita, já sabemos que as linhas de campo magnético são círculos em planos perpendiculares ao fio e centradas no próprio fio, conforme ilustrado. Já na figura ao lado, eu ilustro a mesma situação, só que agora a corrente elétrica de intensidade I está furando o plano do quadro perpendicularmente em direção aos seus olhos. E mais uma vez, de acordo com a regra da mão direita, vemos que as linhas de campo magnético fechadas são círculos centrados no próprio fio. Muito bem, observe mais uma vez as duas figuras ilustradas no quadro. Dando sequência, imagine agora um caminho fechado C circular orientado no sentido anti-horário de raio Rzinho e centrado no fio. A partir dessa construção, nós podemos calcular a circulação do campo magnético ao longo desse caminho fechado C da seguinte forma. Basta calcular a integral de linha ao longo do caminho fechado C do produto escalar do vetor B pelo vetor dl. Muito bem? Analisando a figura mais uma vez, vemos que o vetor B tangencia sua linha de força no ponto considerado. Considerando este ponto aqui para nossa análise, vemos que o vetor B está orientado na vertical e para cima. Ele possui a sua intensidade na direção tangente à linha de força e, portanto, na direção do versor φ. Muito bem? Nesse mesmo trecho do caminho circular fechado C, eu ilustro o vetor dl. O vetor dl possui um módulo infinitesimal e, portanto, ele pode ser confundido com um arco de circunferência centrado no fio, com ângulo central dφ e raio Rzinho, conforme ilustrado no quadro. E, portanto, o vetor dl possui o seu módulo dl na direção φ-versor. A partir de agora, nós temos condições de calcular a circulação do campo magnético ao longo desse caminho fechado C circular de raio Rzinho. Então vamos dar sequência. Essa circulação é igual à integral de linha ao longo do caminho fechado C de μ0i dividido por 2π Rzinho. Lembre-se que essa é a expressão obtida para um fio considerado muito longo a partir da lei de Biot-Savart. Portanto, aqui nós temos a intensidade do campo magnético B na direção φ-versor. Produto escalar com o vetor dl, que é simplesmente dl na direção φ-versor. Muito bem? Consequentemente, obtemos que a circulação do campo magnético ao longo desse caminho fechado C é igual φ-versor, produto escalar com φ-versor, dá simplesmente 1. Consequentemente, obtemos a integral ao longo do caminho fechado C de μ0i sobre 2π Rzinho dl. Muito bem?
Perceba nessa integração que μ0i sobre 2πr permanece constante. Portanto, eu posso retirá-lo da integração. E com isso, a circulação do campo magnético fica dada por μ0i sobre 2πrzinho que multiplica a integral de dl. Como dl pode ser confundido com um arco de circunferência de ângulo central dφ e raio rzinho, eu posso substituir dl por rzinho dφ. Completando a volta no caminho fechado C, os limites de integração são 0 e 2π. Muito bem, observe a expressão obtida. Desta forma, a circulação do campo magnético ao longo do caminho fechado C circular de raio Rzinho centrado no fio fica dado por μ0 vezes I sobre 2πrzinho que multiplica Rzinho, que permanece constante, vezes a integral de dφ de 0 a 2π. Pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos simplesmente 2π. Consequentemente, obtemos muito facilmente a lei de Ampère. Ela nos diz que a circulação do campo magnético B ao longo do caminho fechado C, ilustrado no quadro, é igual a μ0 vezes I. Muito bem. Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, podemos agora generalizar este resultado. Para qualquer caminho fechado C, que envolve qualquer corrente elétrica estacionária I, a lei de Ampère pode ser escrita da seguinte forma: a circulação do campo magnético B ao longo desse caminho fechado C, chamado também de circuito amperiano, é igual a μ0 vezes a corrente elétrica I envolvida por tal circuito amperiano. Muito bem. Observe a lei de Ampère e a figura correspondente. Resta agora nós apenas definirmos o sinal da corrente elétrica que está envolvida pelo circuito amperiano C. Para fazer isso, eu vou recorrer mais uma vez à regra da mão direita. Girando a sua mão na mesma direção e sentido da orientação do caminho fechado C, você define com o dedão o versor da normal externa à superfície S de contorno C. Lembre-se que o versor N é sempre perpendicular a essa superfície S de contorno C no ponto considerado. E com isso, o sinal de cada corrente elétrica sai naturalmente. Analisando a figura, vemos que a corrente elétrica I2 é positiva, pois ela está orientada na mesma direção e sentido do versor N, assim como a corrente elétrica I3. Já a corrente elétrica I1 é negativa, pois ela está orientada na mesma direção do versor N, porém no sentido oposto. Consequentemente, a lei de Ampère aplicada a essa figura fica dada pela circulação do campo magnético ao longo do caminho fechado C igual a μ0, que multiplica I2 mais I3, I2 mais I3 menos I1. Muito bem. Observe a expressão obtida e a análise realizada até aqui. Para finalizar o vídeo, cabe aqui uma observação final. Assim como a lei de Gauss, abordada por nós anteriormente, nos auxilia na obtenção do campo eletrostático para uma distribuição de cargas elétricas que possui elementos de simetria, a lei de Gauss ela é poderosa nesse sentido, você vai notar futuramente que a lei de Ampère exibe a mesma propriedade. Se você tiver no espaço uma distribuição de correntes elétricas estacionárias que possui elementos de simetria, a partir da lei de Ampère você consegue obter o campo magnético gerado
por essa distribuição de correntes elétricas estacionárias muito facilmente. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima!